agora com Hélio Beltrão. Bom dia, Hélio. Bem-vindo. Bom dia, Carol. Hélio, vamos revisitar os 3 assuntos do dia com você. O primeiro, o veto de Lula aos penduricalhos acima do teto do funcionalismo. Depois que o texto foi aprovado no Congresso, foram muitas as críticas da sociedade civil, como a gente falou há pouco, e teve reação até mesmo no Judiciário. O ministro Flávio Dino do Supremo suspendeu o pagamento dos penduricalhos para todos os poderes e deu um prazo de 60 dias para revisão das verbas pagas e suspensão do que não tem base legal. Diante desse cenário, está nas mãos do Congresso a análise dos vetos do presidente. Apurações da CNN apontam que, no ano eleitoral, os parlamentares devem manter a decisão de Lula. O Hélio, Lula acerta ao vetar penduricalhos? Carol, como eu já mencionei aqui, quando a questão de mamata, executivo, Congresso, Judiciário, todos eles se juntam contra o povo, né? O Lula vetou os penduricalhos, mas ele sancionou um aumento real de salários para o legislativo muito acima da inflação. E em 2025 já tinha tido um aumento real também acima da inflação. E ele também sancionou uma gratificação que joga a remuneração da massa dos servidores para mais perto do teto, né? Mas não foi só isso não, hein? Criaram mais cargo no TCU, né? Ou seja, mais gasto, mais aparelhamento. Então, embora o Lula tenha vetado o estouro desse teto constitucional, 40 e poucos mil reais, o Lula aprovou as mamatas. Isso é mais um garrote na gigantesca melancia fiscal que vai explodir em 2027 ou 2028. Eu vou explicar. O Lula 3, esse governo, aumentou a despesa em 20% acima da inflação, obviamente com muita pedalada em cima da regra fiscal. O déficit público, que era 4,5% na época do Paulo Guedes, disparou para mais de 8% do PIB nesse Lula 3, ano após ano, todos os anos do governo, inclusive a previsão para esse ano. Ano passado, o buraco do governo foi mais de 1 trilhão de reais. O governo está gastando muito mais, está financiando esse buraco com mais dívida, apesar, todo mundo sabe, do enorme aumento de impostos que esse governo fez. Carol, todo país tem os juros que merece. É por isso que a gente amarga uma Selic de 15% ao ano. Quando o Estado gasta assim, sem lastro produtivo, alguém paga a conta. Em geral é o pequeno, paga por mais impostos no futuro, paga por inflação, paga por um crescimento menor, né? A dívida pública, ela não é uma cifra abstrata, ela é uma promessa de pagar imposto no futuro, a população pagar, né? Como o Ludwig von Mises advertia, o que não dá é para se abolir a aritmética, isso não se abole. É preciso, então, olhar para o que não se vê. E o que não se vê? É o crescimento que não acontece, é o emprego que não é criado, é a renda que não aumenta. A gente vai ficando para trás em relação aos nossos pares, né? Justamente por quê? Porque os recursos da sociedade foram engolidos por um Estado guloso. Então, se a despesa cresce acima da receita, acima do PIB, a dívida explode. Nenhum país sustenta isso. Então, vai ser preciso uma profunda reforma do Estado, coisa que esse governo nunca defendeu e não vai fazer agora. Então, por conta desse populismo, esse governo semeia uma crise que vai punir justamente os mais pobres, como sempre. É importante, Carol, que as pessoas entendam essa bomba fiscal na hora de votar. Chega de fomentar a pobreza no Brasil. Eli, vamos para o nosso próximo tema. Carnaval no Rio de Janeiro, onde você está aí com esse cenário belíssimo. Política e justiça ficaram de olho no que aconteceu na Marquês de Sapucaí, ficaram de olho na Acadêmico de Niterói, que teve Lula como tema do enredo. O resultado da apuração carnavalesca foi a escola de samba rebaixada. Já o resultado da política e da justiça ainda estamos acompanhando dia após dia. As redes sociais foram tomadas por imagens de inteligência artificial de famílias estampando latas de conserva. Foi uma reação de determinados grupos a uma ala dessa escola intitulada Neoconservadores em Conserva. Frente Parlamentar Evangélica também reagiu com uma nota de repúdio, assim como a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que contestou o uso de símbolos da família no desfile. Hélio, no fim das contas, o desfile valeu a pena? Carol, cantei a bola aqui na terça-feira. Foi um desfile
tecnicamente muito ruim, com uma escolha política péssima para o próprio Lula, que precisa de votos no centro, né? Teve vaia no Sambódromo, teve uma reação incrível nas redes sociais. Foi um desfile feito para lulista, e por isso mesmo ele não vai render voto nenhum a mais. Quem quer que tenha, Carol, bolado essa jogada ensaiada aí, cometeu um erro espetacular, porque 2/3 da população brasileira se definem como direita, centro-direita ou centro. O Datafolha que diz isso. Os conservadores estão todos aí nesse bolo. Então, o rebaixamento da escola foi merecido, porque o desfile foi ruim, o enredo foi péssimo, o samba horrível, os jurados não viram nada que prestasse, e como o ditado aí da internet diz, quem lacra não lucra. Então, ontem, percebendo que o desfile deu ruim, o presidente do PT foi tentar dar uma ajeitada nas coisas. Primeiro, ele tentou distanciar o PT e o governo, dando a entender que o Sidônio não teve nada a ver com isso, vamos acreditar, mas quando o político desmente rápido assim, geralmente tem caroço no angu. Mas o pior foi a nota do PT, que teve um apelo barato aos religiosos. Mas o Lula é amigo dos religiosos, esse tipo de coisa. Só que as ofensas não foram só ao religioso, foi ao conservador também, como você estava mencionando. E todo mundo sabe que o Lula se dedica a semear a discórdia. É empregado contra patrão, é pobre contra rico, a culpa é do branco de olho azul. Foi a vida inteira assim, não mudou nada. Então, e agora, nesse Lula 3, ele ainda diz o seguinte, que quem não vota nele é fascista, é extrema-direita, etc. Foi esse nós contra eles que Acadêmicos de Niterói mostrou, mas vem resposta nas urnas, Carol. E vamos ao nosso terceiro e último tema, Hélio. Agora sobre a investigação que apura o vazamento de dados sigilosos da Receita de ministros do Supremo Tribunal Federal e de familiares dos ministros. Investigação que foi aberta de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito das fake news que começou em 2019. Essa investigação, Hélio, se justifica sem pedido da Procuradoria-Geral da República? Carol, essa história é inacreditável. É mais um capítulo do pesadelo que é esse inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, como dizia o ministro Marco Aurélio, que começou lá em 2019 esse inquérito. É um inquérito sigiloso, é um inquérito sem objeto definido, que já foi prorrogado muitas vezes seguidas, além do prazo que eles mesmos determinaram. Então, ele é esse veículo inconstitucional eterno, criado para perseguir críticos do STF, opositores do governo, aliados do Jair Bolsonaro. E agora, o ministro Alexandre de Moraes, que nem presidente do Supremo no meio dessa bagunça do carnaval, em vez de explicar os 129 milhões de reais da esposa com mais o contrato, que está na boca do povo, vamos dizer, determinou essa busca e apreensão contra servidores da Receita. E a justificativa que ele deu é um suposto vazamento de informações de ministros do Supremo e de parentes dos ministros do Supremo. É mais uma canetada ilegal que inclusive, causou mal-estar lá dentro mesmo do STF. Então, essa que parece a novidade, Carol. O arbítrio descontrolado parece estar encontrando algum freio pela primeira vez desde 2019. Tudo no inquérito das fake news sempre foi sigiloso, mas, estranhamente, o ministro Moraes resolveu tornar público agora só o nome dos suspeitos. Aí já tem um auditor da Receita afastado, com tornozeleira eletrônica. Só que o servidor da Receita não tem foro privilegiado. Ele não pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Está tudo errado, obviamente. Logo lá, no primeiro ato do inquérito das fake news em 2019, foi igualzinho. O Moraes afastou servidores da Receita Federal, alegando que tinha várias consultas atípicas em dados do ministro do STF, e como não tinha prova nenhuma, um pouquinho de tempo depois eles voltaram para o trabalho e ficou tudo por isso mesmo. Carol, essa crise do Supremo Tribunal Federal é muito mais grave que o caso Master. O conflito de interesse virou regra dentro do Supremo. O Toffoli enrolado com Master em transações comerciais milionárias, a esposa do Moraes com esse contrato de 129 milhões de reais, aparentemente contratada pelo Master, os milhares de casos em que escritórios de familiares de ministros atuam em tribunais superiores, a participação dos ministros em eventos de empresas
com casos no STF. Tudo isso é inaceitável. Mas é também inaceitável que o Supremo Tribunal Federal continue atropelando o devido processo legal, continue tomando para si casos de primeira instância, que não pode fazer, mantendo abertos esses inquéritos ilegais sem fim. Carol, volto a dizer, o Senado precisa acordar. Essa foi a opinião do Hélio Beltrão no nosso Liberdade de Opinião aqui no Novo Dia. Hélio, muito obrigada, um ótimo fim de semana. Até terça. Para você também, Carol, até terça.